Gravação iniciada. Bom dia, iniciamos as sessões dessa quinta-feira da segunda turma, quarta Câmara, primeira sessão 1402, período da manhã, cumprimentando os conselheiros que comigo comporão a mesa bancária de jogadores. Conselheiro Marco Rogério, presidente do Instituto, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia, demais conselheiros aqui do colegiado, bom dia, Amanda, aí do apoio do CARF. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, decano dos contribuintes, bom dia. Bom dia, conselheiro. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, Amanda. Conselheiro Evandro Correia Dias. Evandro. Bom dia a todos. Conselheira Júlia, vice-presidente da turma, bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Conselheiro Iagro, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas conselheiros. Bom dia, Amanda. Conselheira Paula Santos de Abreu, bom dia, Paula. Bom dia a todos. Conselheiro Luciano Bernardi, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, apoio. Bom dia a todos. Eu sou o Paulo Matheus Conde, presidente da F1402, e cumprimento o apoio em Brasília, pela manhã, Amanda, e após o almoço, Marco Antônio. Tenhamos todos uma boa sessão. Vamos iniciar com o item 215 da pauta, e a apresentação oral. A relatoria do conselheiro Luciano Bernardi, eu pedi que a Amanda providencie a entrada na sala do patrono do contribuinte. Por favor, Amanda. Bom dia a todos. Farei a convocação. Luciano, como esse processo, inclusive, já foi relatado parcialmente e vai haver sustentação oral, mas como... A convocação foi feita. Ok, como houve mudança na composição, você faz um resumo do resumo aí, tá bom? Tá bom, presidente. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Não, tudo bem, fica tranquilo. Doutor Túlio, bom dia. Túlio? Bom dia. Doutor, o senhor está me ouvindo? Doutor Túlio, bom dia. Estão me ouvindo? Ele? Bom dia. Os senhores. Está ouvindo a gente? Os senhores me escutam? Então, perfeitamente. O senhor está me ouvindo? Vamos começar com o processo da relatoria do conselheiro Luciano, que o senhor é patrão do contribuinte. Vai haver a sustentação oral. O Luciano vai fazer um breve relato. O contribuinte é Benteler, Estamparia, e ele fará um breve relato e o senhor vai ter o tempo regimental para a sua sustentação. Tá bom? Perfeito. Por favor, Luciano. Posso começar, presidente? E os demais fechem o microfone, por favor. Isso. Perfeito. Bom, eu farei um breve relato aqui, caso... Bom dia, doutor, tudo bem? Como está? Farei um breve relato, mas, de qualquer forma, se me faltar alguma coisa, o senhor pode complementar na sua sustentação oral. Trata-se de um processo de compensação. Esse processo ele foi indeferido, o processo não foi homologado de compensação. Basicamente, a alegação foi que já havia extinto o direito em relação aos créditos, e aí a parte autora alegou em seu recurso voluntário, basicamente, que em 1988 se encontrava no lucro real, sendo que apurou prejuízo fiscal, consequentemente saldo negativo de IRPJ, no montante de 118 mil. Isso teria ocorrido basicamente em virtude de retenções de IR sobre aplicações financeiras. Ressalto que não estão esses valores em discussão, quanto à sua comprovação, efetivamente, ou quantificação, uma vez que foram plenamente validados pela autoridade fazendária. Tentou utilizar o crédito 2004. Estranhou ao ser requerida sobre a documentação que comprovaria a apuração da base de cálculo, que deu origem ao crédito pleiteado, pois a autoridade fiscalizadora não poderia requerer documentos relativos a créditos já atingidos pela decadência, ainda mais quando as retenções estão devidamente comprovadas e avalizadas pelo fisco. Preliminarmente, o recurso seria tempestivo, o procedimento adotado para averiguação do direito creditório seria nulo, pois teria havido decurso do prazo de 5 anos, que caberia ao fisco homologar ou questionar os procedimentos adotados pela recorrente para apuração de base de cálculo do imposto,
Tendo, portanto, se consumado a homologação tácita, isto ocorreu porque a análise da composição da base de cálculo do RPJ se deu em 2013, por meio do despacho decisório. Não pode a autoridade negar o direito do crédito pleiteado sob argumento de que não houve demonstração das retenções realizadas em 98, após o decurso do prazo decadencial, o qual lhe permitia fiscalizar a apuração da base de cálculo de IR. No caso, os valores utilizados como crédito foram apurados em 98, portanto, a fiscalização somente poderia ter questionado tal procedimento até 2003, respeitado o prazo de homologação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. A decadência do fisco em homologar a declaração de compensação, tendo em vista que a contribuinte entregou a declaração em compensação em 26 de 2 de 2004, não poderia a homologação desta não ser procedida em 27 de 5 de 2013, tendo em vista o artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430. Não pode o fisco analisar indefinidamente suas novas análises da declaração, sendo a primeira efetuada em 14 de 3 de 2008, a qual não mencionou documentação. Em relação ao mérito, alegou equívoco no preenchimento da ficha 7 de sua DIPJ 99, ano calendário 98, o qual informou na linha errada o valor decorrente de seus rendimentos e implicações financeiras. Lançou na linha 21 o valor de 775.332, quando deveria ter lançado na linha 23. Juntou o balancete, o qual no DOC 5, a página 2 da manifestação de conformidade, demonstra o valor de 775.332,20. A autoridade fiscal e os julgadores da DRJ reconheceram que as retenções de IR que compõem o saldo negativo ocorreram por conta das fontes pagadoras. Pelo princípio da verdade material, deveria o equívoco ser superado, tudo alegação do recorrente. Não tem obrigatoriedade de guarda por mais de 5 anos, com base no 195, artigo 37, 195 do CTN, artigo 37 do 9.430. Ao final, requereu o recebimento do recurso, de forma a reformar o acórdão recorrido, reconhecendo o direito creditório pelas preliminares ou pelo mérito. Aí nós começamos o julgamento e eu propus que houvesse o reconhecimento da decadência na análise efetuada pela contribuinte. E aí nós paramos, né, presidente? Acho que foi aí que nós paramos, né? Porque foi pedido vista o julgamento preliminar, não foi? Exatamente. Deixa eu fazer uma colocação. Doutor, o senhor, na sua ficha aqui de preenchimento, o senhor está apenas para acompanhamento. O senhor vai fazer sustentação ou simplesmente vai acompanhar? Eu acho que houve algum equívoco no preenchimento, senhor conselheiro. Eu gostaria de fazer sustentação oral, se possível. Tá. O senhor tem o tempo regimental. Antes do senhor começar, deixa eu colocar como estava o julgamento quando foi suspenso, especialmente para os conselheiros que não estavam participando. Foi concedido vista ao conselheiro Evandro, que está com vista, né? A proposta do relator era dar provimento ao recurso voluntário à colheita preliminar de homologação tácita. E até o momento do pedido de vista, o conselheiro Marco Rogério já havia votado, divergindo do relator, e o conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves acompanhou a relatoria. Os demais não haviam votado. Como o resultado não foi proclamado ainda, evidentemente os dois conselheiros que já haviam votado poderão manter ou modificar o voto. Então, o doutor Túlio, o senhor tem o tempo regimental para sustentação. Pode começar. Conselheiro, se o senhor me permite, queria fazer só um esclarecimento de fato quanto ao julgamento, porque naquela oportunidade a conselheira Paula e a conselheira Júnia já tinham acompanhado o relator, e o conselheiro Leonardo Pagano também acompanhou, mas esperando o voto vista, que tinha sido... Esse não é o resultado que eu tenho anotado aqui. Mas porque, na verdade, doutor, a gente estava na discussão, mas realmente colher o voto ele não poderia ter colhido, porque por ordem. E como o conselheiro Evandro pediu vista, nem eu, nem a conselheira Paula votamos, porque a gente vota depois dele. Tá? Mas, assim, não quer dizer... houve a discussão, só não foi proferido o voto formalmente. Tá? Doutor, existe uma rotina de discussões, de debates, depois existe os votos são colhidos. Durante o debate, os conselheiros se manifestam à vontade, cada um com a sua posição. Quando abre para se colher os votos, aí tem uma sequência, e a sequência é essa que eu falei. O Marco divergiu, é o primeiro que vota, o Pagano acompanhou o relator, e o terceiro a votar foi o Evandro, que pediu vista. Então, os demais conselheiros, inclusive eu, não votamos. Tá? O senhor tem o tempo regimental, por favor. Então,
Eu peço desculpa, já entrando no meu tempo de sustentação oral, eu peço desculpa pela interferência desnecessária. Saúdo os senhores conselheiros, as senhoras conselheiras, peço licença e venha para compartilhar a apresentação em PowerPoint, acho que certamente ajudará na compreensão do caso. Como bem relatado pelo conselheiro relator, trata-se de pedido de compensação formulado em fevereiro de 2004, com base em crédito de saldo negativo do ano calendário de 1998, no montante de R$ 118.861,38, o qual, naquela oportunidade, sob o único fundamento de que teria havido decadência para a utilização do crédito. Após a manifestação de inconformidade ter sido rejeitada pela DRJ, a hora recorrente interpôs recurso voluntário, ao qual este egrégio CAF deu provimento para afastar a decadência, determinando o retorno dos autos à DRF de origem para exame das demais questões relacionadas ao crédito. Com procedência do despacho decisório, foi proferido, então, um outro e novo despacho decisório, o 313/2003, de folhas 154 a 157, e não reconheceu o direito creditório utilizado na DECOMP. Embora tenha reconhecido a existência das retenções no valor de R$ 118.876,95, alegou, primeiro, que o valor das retenções tributáveis constantes na DIF seria de R$ 606.912,45, e que a hora recorrente nada teria informado na ficha 7 da DIPJ a título de valores de rendimentos de operações financeiras. Como se passará a demonstrar, esse despacho decisório, o segundo despacho decisório, também deve ser revisto, seja porque os rendimentos de operações financeiras foram sim oferecidos à tributação, seja porque houve homologação basta no pedido de compensação. A sustentação em relação à homologação da DECOMP. A declaração de compensação, como já informado, foi transmitida em fevereiro de 2004. E o segundo despacho decisório, o 313 de 2013, somente foi proferido em maio de 2013, tendo a recorrente sido intimada somente 27 de maio de 2013. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, o prazo para apreciação do pedido de compensação declarado pelo contribuinte é de 5 anos a partir da correspondente entrega da declaração. Tendo havido o reconhecimento da ilegitimidade do despacho decisório primeiro, o novo despacho decisório tem que ser proferido dentro do prazo de 5 anos. Por força do princípio da legalidade, as hipóteses de suspensão ou de interrupção de prazo devem ser estabelecidas em lei. Considerando que não há nenhuma previsão legal em relação a outra suspensão ou interrupção da apreciação do pedido de compensação, o reconhecimento da ilegitimidade do primeiro despacho decisório não suspende e nem interrompe o prazo para apreciação da declaração de compensação. E assim é a jurisprudência do CAF, e eu cito aqui na tela compartilhada 2 precedentes. A primeira do conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior, e eu peço venha para reproduzir, apenas para demonstrar que este CAF já se debruçou sobre o tema. E o primeiro precedente diz que a autoridade administrativa deve realizar a nova apuração e o novo despacho decisório, mas desde que obedeça de 5 anos entrega da declaração da compensação sob homologação tácita. E o segundo precedente, o primeiro publicado em outubro de 2019, o segundo em julho de 2015, da lavra do relator Daniel Maris Godino,
Também, no mesmo sentido, eu peço vênia para reproduzir trecho da decisão, que diz o seguinte, abro aspas, decorrido o prazo de 5 anos entre a entrega da ação da compensação e a intimação do novo despacho decisório, resta caracterizada a homologação tácita das compensações declaradas. A prolação de novo despacho decisório após o reconhecimento da ilegitimidade do primeiro deve se dar em 5 anos. Logo, quando o CAF determina o retorno dos autos a DRF de origem, cabe à autoridade fiscal proceder aos exames das demais questões relacionadas ao méritos, se, e somente se, obviamente, ainda houver a disponibilidade temporal em relação aos 5 anos contado da declaração, da entrega da declaração pelo contribuinte. Logo, a recorrente pede o reconhecimento da homologação tácita do pedido de compensação. Ainda que assim não se entenda e não se reconheça a homologação tácita, a hora contribuinte demonstrará, também nessa justificação oral, que houve o oferecimento à tributação dos rendimentos de receitas financeiras. Como já informado, o despacho decisório, consultando a DIF, reconheceu as retenções no valor de R$ 118.876,95. No entanto, sustentou que o valor dos rendimentos tributáveis que teriam originado as retenções seria de R$ 606.912,45 e que a hora recorrente nada tinha declarado a título de receita financeira na ficha 7 da DIPJ, de modo que os rendimentos financeiros, sob essa ótica, não teriam sido oferecidos à tributação. Na verdade, a recorrente ofereceu sim à tributação os rendimentos de operações financeiras, inclusive em valor superior, em valor maior àquele indicado na DIF. No entanto, o que houve foi um equívoco no preenchimento da ficha 7 da sua DIPJ de 1999 e no calendário de 1998. Conforme se depende da folha 258 dos autos, por um lapso, a recorrente informou na linha errada o valor dos seus rendimentos de aplicações financeiras. Em vez de informar na ficha 23 de outras receitas financeiras, informou, por equívoco, na linha 21 de ganhos auferidos no mercado de renda variável, o valor de R$ 775.332,20. Embora tenha sido indicado em linha equivocada, as receitas financeiras compuseram a demonstração do resultado na ficha 7. Ainda apresentou cópia do seu balancete, em que na linha 35 de outras receitas operacionais é possível se constatar, na folha 327 dos autos, especialmente nas contas 25.201 e 25.203, que os rendimentos com operações financeiras somam o exato montante de R$ 775.332,20. Igualmente, foi juntada a conta do razão, a 25.201, que está a folha 344 dos autos, que igualmente demonstra o saldo de rendimento com aplicações financeiras de renda fixa, que, juntamente com a conta 25.203, compõe o valor total lançado em DIPJ na ficha 7, no valor, portanto, correspondente a R$ 775.332,20. E aqui, nesta tela, eu trago a reprodução da linha 35 do balancete e a correspondência, a identidade de dados com a ficha 7 da DIPJ. Veja-se que, por equívoco, os rendimentos com aplicações financeiras do balancete não foram lançados em outras receitas financeiras na linha 23, mas foram lançadas na linha 21 de ganhos auferidos no mercado de renda variável. De igual modo,
se pegarmos a DIPJ, nota-se que o prejuízo contábil constante da ficha 10, que é o ponto de partida, portanto, do lucro real, é aquele mesmo demonstrado na ficha 7, em que foram computadas as receitas financeiras, apesar da alocação em linha equivocada. Então, se percebe, portanto, que foram oferecidos rendimentos de aplicação financeira, de modo que o saldo negativo deve, portanto, ser reconhecido. A recorrente não pode ser penalizada porque ofereceu à tributação valores superiores àqueles constantes na DIF. O fato de ter havido equívoco, erro no lançamento da ficha 7, não pode interferir no reconhecimento do crédito. Principalmente porque são inquestionáveis as retenções e porque houve o oferecimento dos correspondentes rendimentos à tributação. Os pareceres normativos COSIT 8 de 2014 e 2 de 2015 estabelecem que nos casos de erro de preenchimento de IPJ, na hipótese de saldo negativo, deve a autoridade fiscal revisar de ofício o despacho decisório. De modo que deve ser observado o princípio da verdade material, buscando-se a efetiva existência do direito creditório, em detrimento desses aspectos formais exagerados. De tal modo que a forma do preenchimento não pode empecilhar o reconhecimento ao crédito quando efetivamente demonstrado, como nos autos. Então, devidamente demonstrado a existência do crédito pleiteado, a requerente pede também no mérito o reconhecimento do crédito com a homologação integral da DECOMP. São essas minhas considerações, senhores conselheiros. Obrigado, doutor. Luciano, ao voto. Sim, eu leio de novo o voto, presidente, em relação à questão. Sim, você tem que ler, porque nós vamos para a partir do momento que o Marco e o Pagano já se manifestaram, eu vou pedir que eles se manifestem novamente a respeito da matéria preliminar, depois você vai ao mérito. Então, em preliminar, o Marco divergiu, você está dando provimento, já desde de plano, né? O Marco divergiu. Marco, em relação a esse ponto. Marco? Eu não entendi agora, eu tenho que me manifestar. É porque você tinha se manifestado originalmente divergindo da posição do relator. Sim, mas a vista foi do Evandro, eu já me posicionei na época. Sim, mas você pretende mudar seu voto? Não, aqui, eu posso até explicar de novo. Presidente. Explica, vamos lá, Evandro. Pela ordem aqui, houve mudança do colegiado, o voto acho que tem que ser lido novamente pelo Luciano. Pois estou falando. Pode ser, então, presidente. Dá uma resumida aí, porque depois o Marco e o Pagano votaram, mas eles podem rever o voto. Então, tá, eu vou ler aqui. A partir do parágrafo 9º. Então, resumidamente. Oi? Pode fazer um resumo do seu voto aí. Ah, tá. A contribuinte argumenta que o procedimento de obrigação do fisco para a apresentação dos documentos... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, presidente. Não, essa era a questão de prova, né? Ela tentou inverter o ônus da prova. Aliás, ela alegou que não haveria a possibilidade da autoridade administrativa exigir provas nesse momento. E aí eu vou concluir, então, aqui no 11. Daí eu vou entrar no prazo para homologação da compensação, que é o prazo decadencial, que é o cerne da discussão. A sua proposta era dar provimento ao recurso voluntário acolhendo a preliminar de homologação tácita. É isso aí que você... Isso mesmo. Então tá, parágrafo 11. Portanto, não é absoluta a afirmação que a autoridade fiscal não pode exigir documentação que comprove o direito pleiteado, pois teria havido a decadência do direito fiscalizar. Especialmente nesse caso, porque se trata de questão de prova, a qual incumbe a declarante, também não se vislumbra motivo para se inverter o ônus da prova em virtude do direito material, no caso a decadência. Nesse mesmo sentido, já se adianta que pelo fato do contribuinte ter a obrigação de demonstrar seu direito, possuído, portanto, interesse na comprovação dos fatos. Deveria ele manter a respectiva documentação, inclusive posterior ao prazo decadencial. Assim, não deve ser acolhido os argumentos recorrentes quanto a essa fundamentação. Agora sim que eu entro na questão da decadência.
Parágrafo 12. A recorrente apresentou o argumento de que, por ter sido apresentada a declaração de compensação em 26 de 2 de 2004 e ter sido não homologada apenas em 27 de 5 de 2013, haveria ocorrido a homologação tácita, prevista no artigo 74, parágrafo 5º da 9430. Para a análise do argumento, acredita-se ser indispensável a indicação das datas dos fatos. Em 26 de 2 de 2004, o contribuinte apresentou declaração de compensação. Folhas 38 seguintes. Em 14 de 3 de 2008, o despacho decisório que informou sobre a impossibilidade de análise da declaração em virtude de decadência foi entregue a contribuinte. Folhas 36 e 37. A sessão da DRJ que julgou a improcedência da manifestação de conformidade, que impugnou o despacho decisório, acima ocorreu em 27 de 9 de 2009. Folhas 80 seguintes. Sendo que o acordo do CARF, que afastou o decurso do prazo para a apreciação do crédito, determinou o retorno à DRF para o exame das demais questões relacionadas ao mérito. Ocorreu em 3 de 8 de 2011, folha 120. Com publicação oficial na data de 13 de 12 de 2011, com publicação oficial na data de 13 de 12 de 2011. Levando em conta que não houve interposição de recursos, nem embargos, 5 dias, nem de recurso especial, 15 dias. Então, o trânsito em julgado teria ocorrido em 28 de 12 de 2011. Após encaminhamento dos autos para prosseguimento da análise da declaração de compensação, em 12 de 11 de 2011, folha 129, a autoridade administrativa emitiu despacho decisório de folhas 154 e 157 em maio de 2013, sendo que a requerente foi intimada a decisão apenas em 15 de 5 de 2013, folhas 158, 161 e 172. Depois de intimada, a contribuinte depositou a manifestação de conformidade, qual seguiu seu rito até o presente julgamento. Importante também para fazer a análise das alegações da recorrente, apontar a legislação que trata do caso, em especial o dispositivo da Lei 9.430, à época da vigência da apresentação da declaração. Aí eu colaciono aqui o dispositivo. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, o fisco tem o prazo de 5 anos para homologar a declaração de compensação. A não homologação do pleito de compensação deve ser feita de forma expressa, por meio de ciência da decisão ao contribuinte. Assim, passado o prazo de 5 anos sem a manifestação da autoridade fiscal, considera-se homologada tacitamente a compensação. Nestes termos já se manifestou o CARF. Colacionei aqui decisório, né? Decisão. No caso em questão, houve a notificação do contribuinte em relação ao despacho decisório em 14 de 3 de 2008, ou seja, 4 anos e 1 mês depois da entrega da declaração, feita em 26 de 2 de 2004. Ocorre que houve um afastamento do motivo que justificara a não homologação, sendo determinada a continuidade da apreciação da declaração em relação às questões relativas ao mérito. Do trânsito em julgado do acórdão, 28 de 2 de 2011, até a intimação da contribuinte sobre a negativa da compensação, 15 de 5 de 2013, transcorreu 1 ano e 4 meses e meio. A lógica analítica nos leva à conclusão de que poderiam ter ocorrido 3 situações em relação aos efeitos que o primeiro despacho decisório teria sobre a contagem de prazo para a homologação constante do artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430. Seriam eles a interrupção, suspensão ou continuidade do prazo de 5 anos da análise de homologação ou não compensação. Ressalte que o artigo 74 da Lei 9.430 nada prevê sobre interrupção ou suspensão dos prazos. Adianta-se que não haveria como se acolher a ideia de interrupção do prazo, pois a contagem do prazo, conforme disposto na lei, se dá a partir da entrega da declaração. E um dos efeitos da interrupção do prazo seria a abertura de eventual novo prazo, que se daria a partir do trânsito em julgado da decisão do CARF, o que não caracteriza a entrega da declaração. Outro motivo, talvez até mais importante do que apontado anteriormente, seria que não houve nova declaração, mas a continuidade da mesma. Assim, há de se entender que não houve interrupção do prazo. Assim, não há de se entender que houve interrupção do prazo, perdão. Quanto às outras 2 hipóteses de suspensão do prazo ou de continuidade dele, em qualquer um dos casos se observa sua extrapolação, contando-se sem parar. O prazo seria de 9 anos e 3 meses. Contando-se com a suspensão, a soma do prazo seria de 5 anos e 5 meses.
Conforme visto, ultrapassado o prazo de 5 anos sem a manifestação da autoridade fiscal, considera-se ela homologada tacitamente. Neste sentido, se vota pelo acolhimento da preliminar alegada pelo contribuinte e, consequentemente, procedência do pedido de homologação da compensação pleiteada em 2004. Pois bem, o Marco já havia votado e o Pagano também. Como houve toda essa modificação, né, no procedimento, com mudança da composição, sustentação oral, e à vista do Evandro, eu vou, antes que o Evandro se manifestar, como o Marco e o Pagano podem alterar os seus votos, eu vou ouvir o Marco fazer. Marco. Presidente, então eu vou expor mais ou menos o que já expus na sessão isso aí foi na sessão de setembro, né? E a questão aqui é o seguinte, ó, a questão do prazo de 5 anos, e eu acho que o Evandro vai acabar falando isso também, a questão do prazo de 5 anos é para a homologação. Se não houver homologação, o Perdecomp se considera auto-homologado. Essa é a questão do prazo de 5 anos. O contribuinte entregou o Perdecomp em 2004. Houve um despacho decisório em 2008 não homologando. Esse despacho está nulo? É nulo? Não. Ele atende perfeitamente os requisitos. Então, a partir de 2008, esse Perdecomp não está homologado. Aí, gerado o novo despacho em 2013, por causa que foi superada uma questão jurídica, quando se houve a reanálise em 2013, esse Perdecomp já está não homologado. Tá? Então, não há que se falar mais no prazo de 5 anos de auto-homologação. Porque em 2008 houve uma manifestação da administração tributária não homologando esse Perdecomp entregue em 2004, ou seja, dentro dos 5 anos. Então, por isso, do contrário, para encerrar, do contrário, todas as situações em que nós retornamos para superar a questão formal, como, por exemplo, nos casos de súmula CARF 84, que presumo que seja o caso dos autos, tá? Não, aqui não é súmula CARF 84, é a questão do prazo decadencial de 10 anos, né? A discussão surgida lá. Desculpe. Mas todos os casos que nós mandamos para a unidade, para recalcular e refazer o despacho decisório, superando uma questão impeditiva, estariam auto-homologados. Não estão, porque houve um despacho anterior não homologando. Então, esse despacho é válido. Então, enquanto não houver uma nova análise, esse Perdecomp não está homologado por decisão administrativa válida. Tá? Então, na realidade, não há que se falar aqui, porque foi gerado um novo despacho decisório, que então o prazo se contaria até ele, passando 5 anos. Tá? Porque esse novo despacho decisório foi gerado em cima da não homologação, que foi feita, perfectibilizada dentro dos 5 anos. Então, eu vou divergir por esses motivos que já expus na sessão de setembro, tá? Ao qual eu retorno para o senhor. Obrigado, Marco. Pagano, seu voto era no sentido de acompanhar o relator. Doutor Paulo, posso só fazer uma consideração ao que o Marco disse? Eu já estou colhendo os votos, Paulo. Presidente, eu estou divergindo. O relator está dando provimento. Você está divergindo, agora o Pagano está acompanhando o relator. Não, eu estou falando de mim. Tá. Sim, claro. Mas, Paulo, vamos lá. Não é a praxe isso, mas, enfim... Tá, não, é só um ponto que eu acho que é relevante, né? Isso que o Marco disse, que o despacho decisório, ele era um despacho válido e ele não homologou a compensação, mas a gente tem que lembrar que o fundamento utilizado para não homologar a compensação feita no despacho decisório foi uma fundamentação inválida. Então, esse despacho decisório, ele continha um vício de fundamentação e, portanto, ele seria nulo. Porque, ora, se foi... Posso votar, presidente? Eu não ia dar isso aí. O problema é justamente esse. Você vai fazer sua posição, o Marco já fez a dele, vai dar a discussão, o Marco vai falar novamente. No seu voto você se manifesta. Eu não concordo com a sua posição. Para mim, o fundamento utilizado era o fundamento que à época. Depois a legislação mudou. Exatamente. Mudou. Na época, o entendimento era esse, era 5 anos e ponto final, aí depois mudou. Então, não há o que se falar em nulidade naquele momento. Naquele momento era esse o entendimento. Depois a lei surgiu, a jurisprudência evoluiu para isso, tudo bem. Pagano, você tinha acompanhado o relator, o Marco divergiu,
Eu peço o seu voto agora, se você mantém ou... Meu voto é com o relator. Eu entendo que, no caso, é a hipótese de nulidade do acordo, não foi uma hipótese de reforma, tá, do despacho. E o que acontece é o seguinte, o despacho decisório, como a Paula falou agora, até antes de mim, ele teve um erro de fundamentação. Isso é uma nulidade intrínseca. Ele foi extirpado do ordenamento jurídico para reformar, para ser feito outro. Não foi uma reforma dizendo, olha, não, você adotou uma premissa jurídica equivocada, reforme e agora julgue de novo. Não, não é isso. Ele foi nulo desde o seu início. Ele nasceu e terminou nulo. Então, assim, eu entendo que, nesse ponto, todos os efeitos que foram praticados ali, eles são inexistentes. Até o outro ato é inexistente. Por isso, eu entendo que ocorreu uma anulação tácita. Ok, acompanhando. Evandro. Tá no microfone. Eu vou repetir já, eu vou acompanhar a divergência, não vou repetir mais o conselheiro Marcos acabou de se pronunciar, mas eu vou trazer aqui as razões do parecer normativo COSIT 2 de 2016. Se os conselheiros tiverem a paciência, eu já coloquei ele na... Você resume esse parecer que a gente já... Claro, vou resumir, mas eu já coloquei ele lá na base, se quiserem acompanhar. Ele trata de duas questões, né, mas a partir do que a gente está lidando aqui é a partir do item 10 desse parecer, né? Ou seja, o reconhecimento de crédito em que houve decisão que apenas analisou a questão preliminar, né, e não adentrou o mérito da lite. Exatamente essa questão aqui. Ele começa a tratar aqui do pedido de restituição, né, e que sempre está vinculado à DECOMP, né. Vou no item 11 aqui. Considerando a homologação da DECOMP como procedimento administrativo envolve diversos fatos, não há que se falar em preclusão do direito da fazenda analisar se ele deve aquele valor apresentado. Além de chegar a tal interpretação do Instituto de Reconhecimento de Direito, o processo administrativo merece disponibilidade do interesse público. Ele trata aqui do interesse público, né? No presente caso, o despacho decisório inicialmente não homologou a compensação por uma questão prejudicial. E após trâmite do PAF, decidiu essa controvérsia. Não há obrigatoriedade de posteriormente homologar a DECOMP. Se o crédito alegado pelo sujeito passivo, por outro motivo de mérito, não existe. Ou mesmo que ele exista, mas não no valor alegado, né? Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões do PAF, né? É evidente que aquela controvérsia jurídica decidida pelo julgador não pode ser modificada. A indisponibilidade do interesse público não pode permitir o reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto, e cujo mérito, questão de fundo, nem foi analisado pela administração pública, né? Então, sobre a ocorrência de eventual decadência para a administração pública, aqui eu entro no mérito da questão, não homologar a DECOMP, ressalto que o primeiro despacho decisório já não homologou a compensação feita, nas palavras do conselheiro Marco Rogério. Após esse momento, independente do resultado do julgamento administrativo, somente poderia se falar em algum prazo caso se aceitasse a prescrição dita intercorrente, o que não é o caso no âmbito da RFB e nem da PGFN e também do Judiciário, né? O artigo 74, aqui, parágrafo da Lei 9.430, dispõe que o prazo para homologação da compensação pelo serviço vai ser 5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Quando a DRF analisa a DECOMP e não homologa a compensação feita, seja título que for, não há mais que se falar em prazo decadencial. O pedido inicial do procedimento da DECOMP é o pedido de reconhecimento de um crédito no valor certo, com a comitante compensação com o débito do contribuinte com a fazenda. Neste momento, o débito ou crédito tributário está extinto sob condição resolutória. Se a DRF não homologa a compensação pelo pedido de instituição, já ter prescrito, por exemplo, o despacho é líquido, ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está mais extinto, ele passa nesse momento a ser exigível. O sujeito passivo pode apresentar manifestação de conformidade, com o intuito de dirimir a controvérsia recorrente da não homologação, né? Quando o órgão julgador, seja DRF ou CAF, decide favoravelmente ao contribuinte, ele não homologa a DECOMP, mas simplesmente decide de que maneira definitiva aquela controvérsia específica foi a julgamento. Voltando à diferença entre o lançamento de um crédito tributário, e aqui que eu quero dar ênfase, e o reconhecimento creditório, no primeiro, os órgãos julgadores decidem aceitar a impugnação ao lançamento. Assim, controvérsia
Mas ao decidir sobre ela, o lançamento em si é tomado definitivo ou retirado do mundo jurídico. O efeito do acordo é constitutivo negativo. O segundo decide acerca da manifestação de conformidade sobre aquela matéria que deu asa à não homologação. O efeito do acordo é declaratório, por mais que vinculante, mas não desconstitutivo. A diferença é sutil, mas de extrema importância para a presente análise, né? Eu vou aqui para o item 3.2. Quando a DRF se procede, faz um despacho considerando que os cálculos apresentados estão equivocados, ela mantém a não homologação de parte do pedido. Não existe uma nova homologação, uma vez que a vinculação se dá pelo valor, o pedido inicial era certo e determinado. O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar segurança jurídica, mediante sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda Pública. No exemplo aqui tratado, o procedimento de análise já se iniciou quando não homologou no primeiro momento, mesmo que o motivo para tal não se mantenha perante os órgãos julgadores. Ele passou no segundo momento a verificar outras questões de mérito, pela impossibilidade lógica de ter feito no primeiro momento, né? Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente ao reconhecimento do direito creditório, em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição, incumbe a unidade local analisar demais questões de mérito, ainda não apreciados no contencioso, passivo de recurso sob o rito do decreto 70.235, não tendo que se falar em decurso de prazo que se trata o parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430. Não se analisa o valor se as razões de decidir já se trata de questão de precedente de direito material, suficiente por si só para fundar a decisão. Em atenção ao princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação com fundamento de direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho adicional com a aferição de um determinado valor para a situação hipotética que restasse superada a questão de direito contrária ao contribuinte. Se trata exatamente desse caso aqui. Para mim, a partir daquele momento que não foi homologado, ali, o primeiro despacho decisório, não há que se falar em homologação tácita, se aquele despacho foi feito dentro do prazo de 5 anos. Seria admitir que todas as nossas decisões aqui, né, que a gente encaminhou para a unidade, rever o despacho decisório por uma questão que a gente superou, estariam homologados tacitamente. Então, com essa tese, eu não concordo, por esse motivo me alinho aí à divergência. Obrigado, Evandro. Júnior. Júnior? Bom, é complexa a matéria. Eu não acho que é questão de nulidade, não, tá? Você acompanha quem? Desculpa, gente. Eu vou, por hora, enfim, ressalvando aí, porque eu vou estudar melhor, eu vou acompanhar o relator, mas só ressalvando aqui que não é, eu não entendo que o primeiro despacho decisório foi nulo. Tá? A questão de julgar a decadência, na minha opinião, não é nulidade. Mas é isso, eu acompanho o relator. Conselheiro Iágaro, por favor. Presidente, duas coisas. A primeira delas é exatamente essa que a Júnia acabou de falar. Sabe? O primeiro despacho decisório ele não é nulo. E nós tomamos a mesma decisão ontem, quando nós decidimos, quando a DRJ decidiu que, por decadência, nós dissemos aqui ontem, na sessão de ontem, que a decisão não era nula e que ela tinha que ser revista. Que nós devolvemos a decisão para a DRJ e discutimos exatamente esse ponto. Eu até poderia ser tentado a concordar com o relator se a definitividade da decisão e o prazo entre a definitividade da decisão do CARF e a nova decisão do despacho decisório tivesse transcorrido mais 5 anos. Isso não ocorreu. Né? A definitividade ocorreu em 28 de 12 e o novo despacho ocorreu em 15 de maio de 2013, ou seja, em menos de 2 anos. Né? Então, ainda que eu pudéssemos considerar que foi nulo e houvesse uma desídia da Receita Federal em proferir um novo despacho decisório, isso não ocorreu. Né? E ao interpretar diferente, ou seja, assim, ao nós queremos atribuir uma nulidade para onde não tem, porque aquele primeiro despacho, ele existia, ele era válido e ele produzia os efeitos até o dia 28 de 12 de 2011. Então, presidente, por essa razão eu acompanho a divergência. Obrigado, Iágaro. Conselheira Paula. Esse microfone, Paulo. Bom, eu entendo que a fundamentação é um dos requisitos de validade
da decisão, né, e como aí houve uma decisão administrativa que considerou que aquela fundamentação ela não era válida, e por mais que vocês dissessem que era o entendimento da época, não era, porque a jurisprudência ela se forma a partir de julgados daquele momento, né, então esse é um ponto que eu entendo. A segunda coisa que eu acho, e aí com a devida vênia ao parecer COSIT, não há que se comparar a prescrição intercorrente quando a gente está falando de decadência, são dois institutos totalmente diferentes. Eu acho que tentar comparar uma coisa com outra completamente diferente não cabe aqui, com todo respeito. E se a gente também entender, né, que todas as decisões do CARF que mandarem voltar para a origem, para corrigir, eu acho que tudo depende do que a gente determina na nossa decisão. A gente não vai anular todos os despachos decisórios só porque mandou fazer um cálculo diferente ou houve algum erro que foi constatado no despacho decisório. Eu não entendo assim. Agora, nesse caso, quando a premissa do despacho decisório, ela foi, para não homologação, ela foi mudada, né, aí é que eu entendo que aquele despacho decisório, então, ele foi anulado. E como é que a Fazenda poderia, o Evandro até levantou, então, esperar que a Fazenda profira outros despachos decisórios no curso do processo administrativo? Não, a gente sabe que há aí uma suspensão do prazo, mas verificada uma inconsistência, como esse foi o caso, né, de decadência, é possível que a Fazenda revise de ofício os seus próprios atos. Então, caberia a DRJ ter aplicado o entendimento dos 10+10, já que já era uma jurisprudência consolidada. Então, diante de tudo isso que eu disse, eu vou acompanhar o relator. Acompanhando o relator, eu já me manifestei antecipadamente, né? Para mim não existe nulidade alguma. As posições esposadas aí pelo Marco, pelo Evandro e pelo Iagro são bastante fortes. Eu nem tenho necessidade de confirmá-las, apenas ratifico e acompanho. Então, por voto de qualidade, negado o provimento nesse aspecto e rejeitado a preliminar de nulidade de homologação tácita. Continua no mérito, Luciano. Ok, presidente. O senhor só pode falar se for coisa de fato, matéria de fato. O senhor quer falar matéria de fato, doutor? Só um questionamento para indagar se os conselheiros estão aplicando o artigo 19E. Aqui não se trata de crédito tributário, não se aplica a legislação. Okay. Não é o caso. Luciano, por favor. Ok. Então, voltando à questão do mérito agora, a partir do parágrafo 20. A recorrente alega que se invocou nos lançamentos efetuados em sua DIPJ, mas tal erro poderia ser superado, bem como comprovar o seu direito por meio da documentação juntada. Ao ser intimada pela autoridade fiscal para a apresentação de documentos, não o fez. Alegou ainda que o artigo 195 do CTN e o artigo 37 da Lei 9.430 prevê que os sujeitos passivos têm a obrigação de guardar a documentação fiscal por mais de 5 anos. Em análise ao acordo da DRJ, a qual transformaram o julgamento em diligências, oportunizando, portanto, a recorrente a possibilidade de entregar documentação que comprovasse seu crédito, percebe-se que não há formação de convicção por parte dos julgadores quanto à formação dos valores a serem creditados, uma vez que há divergência entre os constantes nas declarações e na documentação contábil apresentada. É o caso, por exemplo, de folhas 408, no qual consta o seguinte, eu transcrevi ali. Diante da dúvida razoável mostrada, na negativa da recorrente em trazer a documentação e da ausência de apontamento sobre recurso voluntário que pudesse sanar o questionamento, não há de se acolher a argumentação da recorrente que demonstrou seu direito ao crédito. Igualmente, é o destino do argumento relacionado à obrigação da guarda de documentos por 5 anos. No tópico anterior já foi pronunciado que não se trata apenas de questão de fiscalização, mas questão processual ligada ao uso da prova, devendo a contribuinte manter a documentação necessária à comprovação de seu direito até que haja o desfecho do pleito. Então, no mérito, presidente, eu denego aqui eu não dou provimento. Propôs o relator, no mérito, depois de superada a preliminar, no mérito, o conselheiro Luciano nega provimento.
Debate aberto. A questão aqui, pelo indeferimento, Luciano, não foi porque as receitas financeiras elas não foram oferecidas à tributação? O argumento? Não. Não reconhecimento imposto na fonte, retido na fonte? A questão foi falta de comprovação. Falta de comprovação. Não, falta de comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, correto? Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo, Paulo, é isso aí. Ora, mas se ele traz o razão, se ele traz os balancetes analíticos mostrando que houve um erro na linha do informe da Receita Financeira, e a gente acha que esses documentos não são suficientes para comprovar que essa receita ela foi tributada? Deixa eu abrir só um pouquinho. É uma pergunta, tá? Que eu não analisei as provas. Eu estou só falando porque, pela defesa que o patrono trouxe, mostrando as linhas, né, das reparações em que as receitas elas foram alocadas numa linha diferente. A DRPJ está aí, foi retificada com o valor certo? Pois é, isso aqui eu estou perguntando aqui para o relator. Se a documentação... Eu entendi que não, Paulo. Eu entendi que não foi suficiente. Entendo. O fato é que a decisão da RJ faz essa análise, a decisão da RJ é bem extensa, até bem detalhada, e disse que o que ele trouxe, tá, os documentos que ele trouxe, que foram alguns insertos do razão, não bastariam comprovar o direito dele. E ele pediu para ele trazer mais documentos, e ele não trouxe. Tá? Então, essa é uma questão eu acho que de ânimos aí, probatório do contribuinte. Isso. Por esse foi um dos motivos. Ele alega, inclusive, que ele não tinha nem obrigação de guardar os livros. Ou seja, isso quer dizer que ele não tinha. Então, eu entendi que era necessária a guarda, porque, afinal de contas, era interesse dele, né? Ele havia pedido. Não, é isso aí, presidente. Quanto a isso, eu concordo, Luciano, com você. O interesse é dele, ele deveria ter guardado, mas a minha pergunta é, ainda que ele não tivesse apresentado, como ele mostrou, né, que a receita foi oferecida à tributação, foi porque a DRJ não analisou que a receita foi atribuída ou simplesmente porque ela disse que o documento não era suficiente? Não, porque ele não tinha comprovado. A afirmação que ele não tinha comprovado. Doutor, o senhor quer falar em matéria de fato? É matéria de fato, conselheiro, para informar que foi apresentado no processo o balancete da conta 35, o razão e a DIPJ. Eram só essas considerações. Obrigado. Luciano, palavra. Foi o que a Paula falou, né, presidente? Foi apresentado efetivamente, só que eu não entendi que comprovou. Você entendeu que não são suficientes. Bom, mas o fato é o seguinte, a decisão da RJ analisou esses livros, tá? E ele identificou que os livros, inclusive, tem até aqui, ó, indica que os rendimentos apropriados do mês foram sensivelmente inferiores. Então, na realidade, os livros vão até, não comprovam. Tá? A RJ analisou isso. O fato é esse, a circunstância no processual é esse. No mundo real, o contribuinte não trouxe, ele foi orientado a trazer mais documentos e não trouxe. Então, e o que ele trouxe não provou o que ele alega. Alguém mais vai assim? Júnior, por favor. Esse microfone. Microfone, Júnior. Não estamos te ouvindo. Júnior. Você está sem microfone, querido. Já voltei, desculpa. É só uma coisa aqui, Marcos, porque eu não estou conseguindo ter acesso aqui ao e-processo. A DRJ, então, esses documentos que o contribuinte alega, eles já foram objeto de diligência, de análise, e foram expressamente rejeitados, é isso? Eles foram... teve esse detalhe também, teve uma diligência provocada pela própria DRJ, tá? Então, na realidade, assim, ó, a DRJ é um problema de retenção. Uhum. O voto tem umas 20 folhas, então tem que olhar com várias telas de retenções de DIF, comprovação, etc. Uhum. Então, a DRJ, na conclusão aqui, faz uma análise e entende que faz uma análise de todas as retenções e conclui no final de que, olha, a razão dele não comprova, inclusive tem algumas divergências,
Deixa eu ver aqui que até tem uma frase aqui, aí tem que olhar, né? Tem que entrar na auditoria. Olha ali na página 17 do acordo. Eu queria falar, pode falar, Iago. Pode falar. Não, eu só não queria interromper o Marco, só para dar uma orientação, localizar ali no acordo da manifestação. Exatamente aqui, Iago. Com isso, verifica-se que as formas da escrituração contábil trazida à colação pela interessada se prestam no máximo para comprovar o erro de preenchimento da IPJ. Mas é a questão de retenção na fonte. Mas não para demonstrar que as retenções informadas da Perdecomp devam compor o saldo negativo, gerando dúvidas acerca da legitimidade do crédito tributário. Então, na realidade, se olharmos a decisão da RJ, Júnior, tem uma análise bem extensa, e ele pede, e ele traz essa questão de, tem que trazer mais documentos para comprovar essas retenções aí. Ou seja, a DRJ analisou e ainda... E não foram voltados nenhum documento tentando... O fato é que teve resolução... Recurso. Teve resolução, teve diligência, o contribuinte... O processo foi muito bem instruído, eu acho que está bem analisado, bem investigado, eu acho que é questão agora de convicção do relator e dos conselheiros. Isso, a DRJ analisou, presidente, a documentação, ela entendeu que não havia motivo. Aí a recorrente alegou que era inversão do ônus da prova, praticamente. Né? Ou seja, que não cabia ela guardar documentos, etc., e não havia mais nada. Mas a DRJ fez análise. Entendi, Luciano, entendi perfeitamente. Marcos... Aqui, só terminando, doutor Paulo, aqui está dizendo mesmo que não é possível auferir com precisão qual a parte do imposto de renda retido em 98 que está vinculado aos rendimentos auferidos nesse ano. E por isso que não é possível reconhecer o direito creditório pleiteado. Eu só cito aqui, né, e aí eu não vi mais com profundidade, quais os documentos a mais que a DRJ pediria para o contribuinte. Eu só não vi no acordo, mas eu entendo, então, que tenha sido insuficiente e por que foi insuficiente. Né? Presidente, só uma questãozinha. Esclarecendo isso, Paula, no relatório do acordo de manifestação de inconformidade, ele fala da diligência que foi pedida, né? E aí ele menciona, olha, a resolução, né, que levou a DRF a intimar o contribuinte para prestar os seguintes esclarecimentos, né? Detalhar os créditos, o crédito e as receitas, e a resposta do contribuinte, a resposta à intimação foi: a interessada repisou os argumentos expedidos na manifestação de inconformidade em exame, descrevendo os fatos ocorridos e defendendo que o direito creditório sustentado não poderia ser mais questionado. Segundo ponto, argumentou que os documentos apresentados já teriam demonstrado a legitimidade do pleito, sendo desnecessária a apresentação de qualquer outro documento. Ok. Então está resolvido. Perfeito. Presidente? Sim. Posso falar só um pouquinho? Claro. Até questão sobre isso, Paulo, em relação à sua citação do voto, eu entendo que o princípio da verdade material é aplicável, mas eu entendo que nós não podemos, muitas vezes, superar os argumentos, né? A questão levantada no recurso foi exatamente sobre a questão, ou seja, ele não indicou nada que atacasse as provas da DRJ. A DRJ fez o levantamento e não indica, olha, está errado isso, está errado aquilo. Ele simplesmente fala, olha, eu não tenho mais obrigação de manter a documentação, né, e está comprovado. Não está entendido. Então, assim, eu não posso ficar entrando no mérito, daí eu levantar questões, né, porque daí eu estaria advogando para ele. E isso é vedado a nós no CARF. Então, foi nesse sentido que eu não entrei e aprofundei nessas questões. Muito bem. Votando, Marco. Acompanhe. Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Acompanhe. O relator no mérito é negar por Acompanhe. Evandro. Acompanhe. Júnior. Também acompanhe. Nesse caso aqui, o ônus é do contribuinte, né? Porque nós estamos falando de um processo de compensação. Então, quem tem que demonstrar a liquidez e a certeza é o contribuinte, teve diligência, né? Que deu, inclusive, a oportunidade que ele demonstrasse a liquidez e a certeza do crédito. Isso não foi feito, então, acompanha o relator. Iago. Com o relator, presidente. Paula. Acompanho também o relator. Também acompanho. Eu iria até comentar, mas a Júnia já praticamente comentou, e a Paula tem bastante batido nisso. Muitas vezes a posição da Paula é nesse sentido, que a DRJ,
seria bom que a DRJ dissesse quais são os documentos. A DRJ disse, a DRJ baixou em diligência, o poder que foi intimado. O Iago acabou de dizer que ele respondeu dizendo, eu repiso tudo que eu disse na manifestação de conformidade, quer dizer, o processo foi exaustivamente verificado e o contribuinte teve toda a oportunidade de trazer a documentação necessária e exigida para esse tipo de coisa. E como disse a Júlia, o ônus pelo 373 do CPC é do contribuinte. Então, acho que não há o que ponderar de forma diferente. Então, julgamento encerrado, no mérito, afastada, em preliminares afastada, a preliminar suscitada por voto de qualidade e no mérito, por unanimidade, negado o provimento. Julgamento encerrado, muito obrigado, doutor. Bom dia. Intervalinho de 2 minutos, que agora estou com cansaço mental. Amanda.